Boa noite. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 100 anos faz que nasceu o autor destes versos, que se transformaram em profissão de fé, grito de guerra, maneira entusiasmada de enfrentar glórias e eventuais tropeços, mas construindo sempre uma história que se agiganta há 111 anos. Quando Lupicínio Rodrigues compôs o hino, em 1953, então dizia na versão original: 50 anos de glórias tens, ó imortal tricolor. O imortal tricolor segue a sua trajetória agora em uma nova casa, da Baixada para o Olímpico e para a Arena. Lá onde amanhã milhares de torcedores vão desenvolver a etapa final de uma renhida eleição que teve no primeiro momento 5 chapas inscritas. Segundo as regras do Estatuto Gremista, vencida aquela etapa, os 2 candidatos que vão para a liça final estão aqui conosco. Homero Bellini e Romildo Bolzan. Eu os cito, inclusive, pela ordem do sorteio. Estamos em um período em que nos habituamos com as regras dos debates, réplica, tréplica, manifestação, e neste programa serão 4 blocos, sendo que no segundo, depois de fazerem já na primeira parte perguntas de um para o outro, eles também responderão a 2 experientes companheiros, cronistas esportivos de primeiríssima linha, Paulo Brito e Diogo Olivier, aqui da casa, da TV Com, da RBS TV, da Rádio Gaúcha, de 0 hora. Eles vão também fazer perguntas. Fique com a gente. Começamos de imediato com a primeira manifestação de 1 minuto para cada um deles, começando conforme o sorteio por Homero Bellini. Boa noite, Brito. Prazer estar aqui. Boa noite, Romildo. Boa noite, amigos da TV Com, associado gremista. O associado gremista amanhã tem a oportunidade de escolher entre 2 caminhos. Um caminho que vem através de um plano claro, de um projeto sólido, realista de gestão, de um projeto que fala de modernidade, que fala de conceitos profissionais, um projeto que tem tudo para devolver o Grêmio ao caminho das vitórias, um projeto que é palpável, que existe, que não está no mundo dos sonhos, que não está em projeções divinatórias, que não tem pensamento mágico, que não é miraculoso, mas que tem em cima de conceitos claros, de um marketing que devolva receitas, de trazer novos jogadores, de apostar em desenvolvimento de base, enfim, conceitos de profissionalismo efetivo, não de um discurso que não passa de mero discurso e não se materializa na prática. Eu tenho convicção que a partir de amanhã, às 5h30, os destinos do Grêmio mudarão e mudarão com o voto na gente. Na sequência, Romildo Bolzan tem o seu minuto e da mesma forma que tenho agido nos debates do momento político em nosso Estado, jamais farei a indelicadeza de abruptamente encerrar a manifestação de qualquer dos candidatos. Aqueles poucos segundos que representarem a conclusão de uma frase serão respeitados para tal, desde que os candidatos não insetem depois uma outra frase. Mas são ambos experientes e com a palavra está Romildo Bolzan. E eu quero cumprimentar a todos os torcedores, sócios gremistas, cumprimentar ao Homero, que fizemos praticamente já ao final um debate extremamente importante para o clube, agradecer à TV Com pela iniciativa, dizer que nós estamos representando aqui a continuidade, sim. Continuidade da indignação, da nossa capacidade de ser grande, do Grêmio que foi capaz de comprar a Arena, de manter a sua soberania, ter um time altivo, ter uma direção altiva que preservou os valores históricos do Grêmio, preservou a sua história e também a capacidade de ser autossuficiente. Estamos aqui representando também, não apenas a continuidade do presidente Koff, mas também o Filipão, as categorias de base, o nosso time, a nossa cultura de ser gremista. Estamos aqui valorizando o nosso clube e queremos ser, na verdade, o prospector do futuro. Nossa casa com a compra da Arena, novas conquistas com aquilo que estamos planejando para o futuro e com aquilo que temos hoje de concreto para avançar mais ainda e principalmente o nosso futuro que será grandioso dentro da Arena e com um time vencedor. Os candidatos têm abaixo de cada câmera para a qual estão olhando um cronômetro que da mesma forma você pode acompanhar na contagem regressiva. Agora eles começam a cruzar perguntas e respostas.
1 minuto para perguntar, 1 minuto e meio para responder, depois 1 minuto de réplica e, finalmente, outro minuto de tréplica. Vamos lá. Quem começa perguntando é Homero Bellini, 1 minuto para perguntar. Bom, nós estamos aí efetivando a compra da gestão da Arena, extremamente relevante, importante, de interesse do clube, da instituição, de toda a torcida, não é interesse único de uma só gestão, é de todos. É fundamental a partir da gestão da Arena que realmente a gente faça as coisas de modo completamente profissional e possa criar novas e importantes receitas para mantê-la funcionando, atuante e gerando os valores que a gente necessita. Eu queria saber do Romildo se ele pretende, para esse fim e para profissionalizar realmente a questão Arena, fazer uso de um stadium management para poder gerir tudo isso, e qual é o pensamento dele relativamente ao Match Day, que é algo muito importante para a geração de receitas. Bom, é claro que o Grêmio precisa de uma estrutura própria, não contaminada, para fazer o gerenciamento da Arena. Essa estrutura seria uma estrutura rigorosamente independente, mas também com aportes de capital para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E ali nós temos diversas iniciativas, diversas formas de fazer com que o Grêmio possa ser beneficiado com isso, principalmente fazer a campanha dos sócios. O nosso objetivo é chegar dos atuais 4,8 milhões por mês para 10 milhões por mês, criando novas formas associativas, criar condições para que o sócio participe da aquisição, se vincule ao estádio e a partir dali o Grêmio encontre a sua autossustentação, a sua estabilidade econômica e financeira. O dia do jogo, na verdade, nada mais é do que o jogo que o Grêmio não tem nenhuma situação de lucro hoje. Toda a exploração da Arena é exatamente por conta de terceiros. E o que o Grêmio busca é formar mais receitas a partir da sua exploração plena. O dia do jogo é dia de locação, cada vez mais vender alimentos, é dia de fazer exploração de publicitária, é dia de fazer explorações comerciais, é dia de interagir o time e também o clube com a sua torcida, é a forma de tu fazer a festividade, de criar a boa convivência com as torcidas organizadas e criar um ambiente onde nós possamos confraternizar, os gremistas confraternizarem. Então, tanto é necessário uma administração separada, como também é necessária uma série de atividades complementares, principalmente de marketing, para estabelecer um bom aproveitamento comercial e de fidelização do Grêmio nos dias de jogos. Réplica. Bom, esse parceiro especializado na gestão do estádio, ele é num conceito profissional absolutamente fundamental e imprescindível. O Grêmio poderia contar, por exemplo, tem vários e vários no mundo, mas o Amsterdã Arena Advisory, que auxiliou, inclusive, no momento inicial de criação da Arena, é um dos parceiros mais importantes. Agora, o Match Day, ele tem que ser usado dentro de um conceito como é, por exemplo, no mundo inteiro, como é nos Estados Unidos. Tu chega para um evento que é às 4 às 5 da tarde, tu chega às 10 da manhã. Tu tem interatividade com o torcedor, tem locais onde eles vão se encontrar com ex-atletas, vão fazer chutes a gol, vão fazer defesas, vão poder almoçar, vão ter refeições, vão assistir shows de rock, vão participar de outros tipos de eventos, vão ter uma série de coisas que vão fazer com que eles permaneçam no entorno do estádio, desde as 10 da manhã até o início da partida e depois sim, terminado o jogo, se dirigem às suas casas. Se souber bem aproveitar essa estrutura e essa oportunidade de fazer dinheiro, o Match Day pode ser uma das melhores coisas feitas dentro do futebol brasileiro. Tréplica. Não tenha dúvida, nós não divergimos em praticamente nada disso. Nós só não fizemos isso hoje porque depois de 22 meses o presidente Koff conseguiu finalizar o negócio com a Arena, estabelecendo então a perspectiva concreta de que tudo isso acontecesse. Nós estamos hoje trabalhando exatamente nessa perspectiva, ou seja, a Arena ser um equipamento que renda não apenas para o Grêmio, mas renda a fidelização, renda orgulho, renda autoestima, renda capacidade de pertencimento, renda presença. O que nós mais desejaremos é que não apenas as atividades correlatas ao jogo, ou então complementares ao jogo, ou esse entrosamento, ou essa fidelização, essa participação, mas que os 55 mil sócios do Grêmio sejam proprietários e sejam donos de cadeiras do Grêmio. Instituir o check-in a partir dali, ou seja, a potencialização da Arena vai demandar uma enorme capacidade de relacionamento entre os sócios e o clube. E o clube vai fazer isso, está disposto a fazer isso e vai incrementar muito essas relações. Se tiver que fazer mais relações por fora do jogo e fazer chegar às 10 da manhã, vamos estabelecer também esse cronograma. Agora o senhor faz pergunta. Tem 1 minuto para fazê-la. Eu vou ficar, Homero, nessa mesma linha da Arena. Acho que é fundamental que a gente consiga fazer um debate a respeito disso, porque, afinal de contas, depois de muito tempo, o Grêmio e essa direção, e principalmente o presidente Fábio Koff, conseguiu finalizar
as linhas mestras do acordo, as linhas mestras do negócio e encaminhou ao Conselho Deliberativo um documento, onde neste documento nós estamos ali fixando e pedindo autorização para continuar as negociações e aquilo está absolutamente consensuado com a própria OAS. Eu te perguntaria, se tu fosses presidente do Grêmio hoje, tu compraria a Arena? Mas sem dúvida nenhuma. Eu comecei referindo antes, Romildo, a compra da gestão da Arena, ela é interesse de qualquer gremista. É algo positivo para o Grêmio. É algo que tem que ser maior do que a questão de uma diretoria. Isso eu tenho deixado claro a exaustão em todos os momentos. Esse avançar das negociações para a compra da Arena é algo extremamente positivo, salutar. Eu não tenho nenhuma dúvida que teria sido iniciativa de qualquer presidente. Fico muito feliz que o presidente Fábio Koff tenha tomado essa iniciativa, tenha conseguido fazer tudo isso, mas tenho certeza que qualquer presidente que estivesse à frente do clube e que pensasse no interesse maior do Grêmio, obrigação de qualquer um que ocupa aquela cadeira, será o teu caso, se tu fores vencedor, será o meu, porque eu aqui repito, né, Romildo, e sempre insisto com isso, a responsabilidade de assunção do clube no ano que vem, se ganhares, ela é tua, né? Ela é tua. Porque a gente vai conviver nesse debate aqui contigo, sempre fazendo referências aos teus apoiadores, e é preciso que o associado tenha a clara noção que a disputa eleitoral é travada entre Homero Bellini e Romildo Bolzan Júnior. Eu, se estivesse à frente do clube, com certeza teria envidado todos os meus esforços, assim como fez o presidente, para poder conseguir fazer a aquisição da gestão da Arena. Pode replicar. Não tenha dúvida que a gestão do Grêmio será minha ou tua, e eu tenho certeza que será minha. Agora, eu serei também capaz de ouvir os conselheiros, os bons conselheiros que tenho lá no Grêmio que me acompanham nessa luta, como o presidente Koff, como o Duda, como o presidente Dourado, como o Cacalo, como tantos outros gremistas. Não tenha dúvida que nós vamos nos utilizar deles. E eu quero te colocar aqui que esta aquisição da Arena hoje é uma situação extremamente importante, porque no segundo aditivo, o Grêmio sequer tinha a possibilidade de fazer ampliação do quadro social, coisa que ficou modificado no terceiro aditivo. Portanto, o Grêmio agora passa a ser, na verdade, dono da Arena. O Grêmio passa a ser o grande agente responsável por ela. E não é possível duvidar do encaminhamento dessa natureza, não é possível fazer qualquer questionamento, não é possível fazer qualquer desvio de orientação a respeito disso, quando o presidente Fábio Koff vem a público e diz que o negócio está concluído e que só estamos agora tramitando as questões burocráticas. O presidente Fábio Koff tem uma autoridade moral para ser absolutamente dono e porta-voz desta informação no Grêmio. Réplica. Voltamos de novo ao uso da menção sempre do presidente Fábio Koff. O candidato Romildo, lamentavelmente, acaba sempre se escorando à sombra do presidente Fábio Koff quando o candidato é ele. E tenta criar uma ilação, buscando sempre fazer como se eu tivesse, de alguma maneira, agredido o presidente Fábio Koff sob qualquer circunstância. Quando, em todos os momentos até agora, se alguém foi deselegante com alguém em algum momento, foi o candidato Bolzan comigo no debate da Rádio Guaíba, quando ele me chamou de Colorado. Foi o único momento de todos até hoje em que alguém foi deselegante com alguém. Eu tenho pelo presidente Fábio Koff, nem pode ser diferente, o maior respeito, é o presidente mais vitorioso da história do Grêmio. Agora, eu sou um opositor e, obviamente, que eu tenho que apontar os equívocos da atual gestão. E os equívocos da atual gestão serão apontados no decorrer do presente debate. O senhor pode fazer pergunta agora. Bom, a gente tem falado sobre a relevância da geração de novos sócios, a relevância do alavancar receitas, de buscar valores, especialmente em função desse novo surgimento da Arena. Ainda que o Grêmio pudesse ter gerado muitos recursos, e nós também veremos isso durante o debate, independente das questões pendentes relativamente à Arena, e também não precisaríamos ter gerado todas as dívidas que geramos. Mas, enfim, em cima dessa melhor comunicação com o associado, de atraí-lo e de apresentar maiores benefícios, eu queria que o Bolzan, por gentileza, fizesse referência do que ele entende e se lhe agrada a ideia do movimento por um futebol melhor. 1 minuto e meio para responder. Movimento por um futebol melhor, eu só queria te dizer o seguinte, eu nunca mais cometi uma deselegância contigo. Eu disse naquela oportunidade que tu fazia o discurso de Colorado depreciando o Grêmio. Se tu te ofendeu com isso, eu sinceramente não posso fazer nada. Em relação à gestão Koff, em relação ao próprio presidente Koff, eu tenho muito orgulho de ser seu vice-presidente. E jamais seria capaz de ofendê-lo, como aconteceu, chamando ele de senil,
chamando ele sem condições físicas e também de saúde para enfrentar o que vem pela frente, sendo vice-presidente do Grêmio na condição do futebol. Mas o que tu colocas aí, que eu quero te dizer, com toda sinceridade, que o melhor do futebol é exatamente a nossa capacidade de estabelecer competitividade. O Grêmio, em relação a nós, já está com o nosso esquema de futebol montado para o ano que vem. O presidente Fábio Koff é o vice-presidente de futebol, Duda Cref é o diretor de futebol, o Filipão é o nosso treinador, permanecerá a comissão técnica. Nossa política é também examinar sempre as questões da base, ou seja, nós vamos, antes de fazer qualquer aquisição de reforço, vamos ter o cuidado de ver na base se há condições de suprir o plantel. Nós vamos racionalizar as despesas ali, sim. Nós pegamos uma folha de 12 milhões, estamos hoje com uma folha de 7 milhões, queremos racionalizá-la mais ainda, queremos chegar aos patamares de 70% do futebol profissional do Grêmio ser gerido e incluído o seu plantel pela base do Grêmio. Queremos cada vez mais aprofundar as políticas de valorização, o debate em relação também à formação das carreiras desses atletas. Nós estamos absolutamente planejados para que tudo isso comece a gerar bons rendimentos, bons frutos e campeonatos para o Grêmio. Réplica. É impressionante que o candidato Romildo queira conduzir os destinos do Grêmio sem sequer conhecer as coisas que se passam dentro do clube. O movimento por um futebol melhor é um movimento que existe há 2 anos, que é um movimento criado pela Ambev, que envolve 64 times do futebol brasileiro, dentre eles o Grêmio, que é um movimento que tem relação com redes de supermercado. O sócio do Grêmio, que participa do programa, se apresenta no supermercado, chega na boca do caixa, diz que é sócio do Grêmio, diz o seu CPF e automaticamente recebe descontos em todos os produtos conveniados dentro dessa circunstância toda do movimento por um futebol melhor. Você sabe por que, sócio do Grêmio, você não tem esse benefício? Porque quem administra o clube não conhece que o clube participa do movimento por um futebol melhor. Por isso que o número de sócios do Grêmio não consegue crescer, porque a sua própria diretoria não tem condição de lhe informar os benefícios que você já tem direito. Por isso que você não sabe. Tréplica. O Grêmio é um clube que tem 2.000 produtos licenciados. O Grêmio é um clube que tem convênio, sim. Agora, se tu quiser pegar um cartão de crédito para saber que pode comprar em supermercado porque tem Ambev, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser sócio da Ambev. Não vou ser diretor de futebol do Grêmio, não vou ser presidente do Grêmio, não vou cuidar do Grêmio. O Grêmio tem que cuidar de futebol e se gerir por suas próprias receitas, por sua própria conta. E é isso que nós vamos fazer, estabelecendo uma governança capaz de prover o Grêmio, capaz de dar soluções para suas rotinas, capaz de estabelecer aquilo que nós tanto necessitamos hoje, que é chegar no final do mês e fazer com que a conta esteja equilibrada, não faltando recursos. Isto foi herança exatamente daquilo que não foi possível ainda fazer, porque primeiro estamos comprando arena e depois ainda vamos ter que fazer a transição. O Grêmio passa por um momento extremamente delicado. Agora, fazer pegadinha dessa natureza, é melhor fazer o seguinte, então eu vou ser, na verdade, um grande cômico, vou ser, na verdade, uma grande pessoa que vai cuidar dessas coisas, vou esquecer de ser presidente. Eu vou ser presidente do Grêmio, para ser campeão e para prover o Grêmio da melhor maneira possível. A palavra é sua para perguntar. O Grêmio tem uma série de anos sem conseguir estabelecer títulos. Já fazem 13 anos que o Grêmio não ganha nenhuma questão de relevância no futebol. Então estamos aí há 4 anos sem estabelecer também campeonatos, sem conseguir ganhar campeonatos gaúchos. O Grêmio hoje está com o Filipão, está fazendo um planejamento muito profundo e uma grande arrecadação de valores futebolísticos na base. O Grêmio está com um planejamento adequado para o ano que vem. Eu te pergunto, para nós estabelecermos isso, tu concorda com esse planejamento ou tu acha que isso deve ser modificado? E quais são os teus homens para o futebol para fazer esse andamento? Bom, primeiro que eu não fiz nenhuma pegadinha na discussão anterior. Eu fiz uma pergunta de um projeto que existe, que o Grêmio participa há mais de 2 anos e que é incapaz de comunicar ao seu associado e que um vice-presidente da gestão tem obrigação de conhecer para elevar patamares de receita. Eu não fiz nenhuma pegadinha. Isso é direito do associado conhecer, ver comunicado, para poder cada vez mais ampliar o seu quadro social. O Cruzeiro de Belo Horizonte dobrou o seu número de sócios por força disso. Porque quando ele contrata o Dedé, ele apresenta o Dedé numa rede de supermercados, ao lado de todos os produtos que participam dessa promoção. E a partir daí ele está dizendo para o seu associado o seguinte: te associa, ganha os descontos nesses produtos que eu vou contratar cada vez mais. Isso é respeitar o sócio, isso é saber se manifestar junto ao sócio. Então eu não fiz nenhuma pegadinha. O meu projeto de futebol, Romildo, ele é bastante simples.
Meu projeto de futebol é ganhar. Nós temos uma gestão existente, que tu participas, que em 2 anos não ganhou absolutamente nada. Participou de 7 competições e não ganhou nenhuma. Está agora na 8ª. Tomara, estamos todos torcendo que consigamos ter êxito. Não ganhamos nada, não ganhamos um Grenal em 2 anos. É um futebol desastroso dessa gestão. A réplica? Olha, para quem fala em desastre no futebol brasileiro, no futebol do Grêmio, principalmente porque estivemos numa disputa ano passado, fomos muito bem no futebol, queríamos ganhar o título, mas ficamos em segundo, disputamos várias semifinais. Não é o ideal, não é o ideal, mas para quem fala em organização do futebol, em gestão do futebol e tudo mais, chegar às vezes num campeonato como em 2011 aconteceu na Libertadores com 14 jogadores e um ataque formado pelo Lins e o Viçosa, talvez esteja querendo exigir demais, mas demais dessa direção que fez toda a política de base, que está lá com o Filipão, que está lá com uma direção escolhida para o futebol o ano que vem, que já tem autoridade, que tem estatura moral, que tem estatura política, que dá cobertura, que dá sustentação a isso, onde vamos aprofundar cada vez mais essas políticas. Isso é um encaminhamento, é um planejamento correto, não está absolutamente ligado a qualquer outra situação que possa ser ali ou aqui pegadinha. Isso é concreto. E eu quero saber ainda, Homero, se tu efetivamente pode declinar aqui quem será o teu vice-presidente de futebol e o teu diretor de futebol ano que vem. No próximo bloco. Só no próximo bloco. Este bloco terminou. Ah, não. Você tem a tréplica, sim. Tem a tréplica. Pode responder. Tem a tréplica, sim. Bom, evidente que sim, o vice-presidente de futebol já está anunciado, é o Antônio Carlos Maineri. A questão de 2011, primeiro que eu acho estranho o comparativo com 2011, uma vez que o vice de futebol é o Antônio Carlos Maineri. Nós estamos falando de uma gestão presente, uma gestão que ganhou a eleição prometendo o tri da Libertadores. E nós não ganhamos um Grenal sequer. Eu vou repetir, torcedor do Grêmio, nós não ganhamos um Grenal sequer. Eu quero lembrar que aquele time, que realmente era um time extremamente fraco, aquele time com Lins e Viçosa, ganhou Grenais. Aquele time ganhou turno de campeonato gaúcho. Esses times montados agora, com o Cris, com o Wellington, com o William José, com o André Santos, com 250 milhões gastos no futebol em 20 meses, esses times não ganharam nada. Muito bem. Vamos ao próximo bloco, onde então teremos perguntas formuladas por jornalistas. Paulo Brito e Diogo Olivier estarão conosco. A gente volta logo.